Oi, gente, tudo bom? Olha, eu trouxe agora para vocês um assunto também sugerido por uma mãe, conforme eu falei em alguns vídeos aqui, que é sobre alfabetização, né? É um assunto muito falado, muito discutido, principalmente entre os professores, né, entre os terapeutas, e que causa grande ansiedade nas famílias, né? No vídeo sobre desenvolvimento infantil, eu comentei algumas coisas em relação à alfabetização, né? Mas agora, eu pensei em trazer para vocês, assim, dentro dessa conversa com essa mãe, que ela tem ficado muito preocupada com a situação da filha dela, que tem 7 anos, está no processo de alfabetização, mas ainda não adquiriu a leitura e a escrita. E tentando tranquilizá-la, né, eu conversei com ela algumas situações importantes que é bom que os profissionais saibam, que as famílias saibam. Por exemplo, nós levantamos uma hipótese de uma dislexia. Mas a dislexia para uma criança de 7 anos, na primeira tentativa de ser alfabetizada, é cedo. Né? É uma hipótese um pouco prematura, vamos dizer assim. Mas pode ser. Né? Agora, ela é muito novinha, ela não nesse caso, não é uma criança prematura, tá? Mas se fosse, seria mais um fator de risco, talvez, para a dislexia. Não é o caso dela. Mas ela é toda, assim, tem um atraso motor. Ela ainda não consegue descer a escada alternando as pernas, subir também não. Sabe quando o bebê começa, a criancinha pequena começa a subir esse degrau, né? E sobe com uma perna, põe a outra, põe a perna, põe a outra. Assim. Então, com 7 anos, a criança já passou por essa etapa, já venceu isso. Mas ela ainda não, né? Então, tem várias questões aí para serem avaliadas. Então, pode ser uma dislexia? Pode ser. Ela está sendo avaliada ainda. Pode ser a síndrome de Irlen? Pode ser. Conforme eu falei no outro vídeo, a síndrome de Irlen ela pode vir estar como comorbidade, né? Ou ser alguma comorbidade de outra alteração, né? A criança pode ter a dislexia e também a síndrome de Irlen, né? Então, assim, são hipóteses. Mas o que eu quero deixar para vocês, assim, em relação à alfabetização, que vocês não fiquem preocupados, olha como é difícil o processo. Quando a gente está lendo, é fácil. Uma criança de 8, 10 anos, que já lê, já passou por esse processo, já adquiriu a leitura, ela se vira, ela lê instrução de jogo, ela lê placa de ônibus, placa de rua, placa no banco. Então, ela tem informação, o mundo se abriu, né? Porque a gente fala muito assim, né? Quando a criança lê, adquire a leitura, e isso realmente é como se abrisse um novo mundo para essa criança. Então, quando a criança ainda não adquiriu isso, ela fica mais restrita a tudo, o vocabulário fica pobre, ela pode até escrever, mas ela não tem ideia, não tem tanta criatividade para fazer, por exemplo, uma produção de texto, né? Então, assim, eu quero deixar para vocês o seguinte, muito simples de vocês estimularem isso, né? Uma criança, para ter uma alfabetização de sucesso, vamos dizer assim, ela precisa ser uma criança que compreenda ordens. Que ordem? Ordem no dia a dia. Né? Vai ali, pega aquilo pra mim, aí você já vai vendo se ela pode ter no processamento auditivo alterado, se pode ter, né? Quem vai avaliar isso melhor é a fonoaudiologia, tá? Mas isso é um dado. Então a criança precisa ter compreensão das coisas. Compreensão da ordem que você dá. É hora de dormir agora, é hora de escovar o dente, vamos almoçar. E dependendo da idade, não precisa mais dar essas ordens, né? Porque a criança já entendeu. Então, compreensão é a primeira coisa. Conhecer algumas letras não significa que a criança conheça o alfabeto todo. Fale todas as letras do alfabeto que ela está pronta para ser alfabetizada. Não, isso é só um ponto dentre vários, né? E também não quer dizer que se a criança formou uma sílaba que ela já saiba ler. Não é, né? E também não quer dizer que ela saiba ler se ela, por exemplo, viu o rótulo de Nescau ou de Coca-Cola e apontou e disse Coca-Cola ou disse Nescau. Porque isso são desenhos. E muitas das vezes as crianças fazem a leitura pelo desenho, né? É uma outra forma de leitura, mas não é a que nós estamos falando aqui. Então falar assim, meu filho leu Coca-Cola. Ele não leu. Se ele tem 2 anos, ele não leu Coca-Cola. Ele apontou o rótulo pela forma do desenho, tá? Então, assim, é a compreensão, é o conhecimento de letras, é um vocabulário mais rico. Independente de estar lendo, ele pode ter mais palavras, né, no vocabulário dele. Uma criança, por exemplo, com 2, 3 anos, ela já tem pelo menos 200 palavras no seu vocabulário. Não é normal que uma criança de 2, 3 anos ainda esteja balbuciando.
aí pode ser um atraso no desenvolvimento. Pode ser, tá, gente? Eu friso muito a questão do pode ser, porque assim, eu não estou falando que é. Por isso precisa ser investigado. É o papel do terapeuta, né? Eu trabalho com isso. Então eu vejo as colegas fonoaudiólogas, psicólogas, psicomotricistas que vão avaliar, porque tudo pode ser e pode não ser, né? Mas também tem um detalhe importante. Muitas das vezes a gente fala assim, olha, vamos tentar estimular em cima disso, porque pode ser uma dislexia, vamos estimular em cima disso como se fosse uma dislexia. Vamos usar material de acordo com o disléxico. Não vai atrapalhar ninguém, não vai antecipar e nem regredir processo nenhum. É mais um estímulo diferenciado, que pode ser muito bom mesmo não sendo dislexia, né? Material específico para dislexia pode ser usado para uma criança que tem uma hipótese, é isso que eu estou dizendo, né? Então pode ser bom sim. Agora, uma outra coisa, consciência fonêmica. Isso aí, gente, é um pedacinho desse assunto que é um pouquinho mais difícil, porque dentro de consciência fonêmica, a criança precisa ter vários pontinhos aí para ela poder ser alfabetizada com sucesso. Por exemplo, ela precisa saber entender rima, entender aliteração, aquilo que começa com o mesmo som, aquilo que termina com o mesmo som. Ela precisa ter consciência de sílaba, o que faz o que, qual sílaba junta, qual letra junta com a outra forma o que, né? E outra coisa que eu acho interessante colocar nesse ponto aqui é que a gente está acostumado a falar, né? B mais A faz Bá. Não, não faz. Porque o som do B, ele já é o B com E. Então, o B com A não vai fazer Bá, vai fazer BA. Então, isso aí é onde eu falei que é o pontinho mais complicado que está dentro da consciência fonológica. Algumas crianças já adquiriram isso no período da alfabetização e outras não. E isso pode ser estimulado, mas primeiro tem que ser avaliado para ver se é isso. Então, eu só trouxe para vocês assim alguns pontinhos que podem ser, né? Então, por isso é bom ficar de olho, é bom não criar uma ansiedade, né? Para que as crianças também não fiquem ansiosas, né? Porque aí a gente pode ter um outro problema, né? Uma possível dificuldade de alfabetização e uma dificuldade emocional, uma baixa autoestima, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído e qualquer sugestão vocês podem deixar aqui, tá bom? Um beijo, muito obrigada!